Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Dow Playcast. Estamos aqui diretamente da sede da Dow Mobile em Campinas, recebendo duas arquitetas, Márcia Plá e Veridiana Negri. Meninas, se apresentem para o nosso público. Veridiana, por favor. O meu nome é Veridiana Negri, eu sou arquiteta em Francisco Beltrão há 23 anos, formada em arquitetura e urbanismo, com pós em light design e projeto arquitetônico. E atuo em várias áreas, né? Tanto em projetos comerciais como residenciais. Legal, Márcia, fique à vontade. Eu sou a arquiteta Márcia Plá, sou de Pato Branco, uma cidade bem próxima, inclusive, de Beltrão. Sou arquiteta e urbanista, formada há mais de 20 anos. Tenho pós-graduação em arquitetura de luxo. Sou pós-graduada em iluminação também. Atuo nas áreas de interiores, comercial e também na área hospitalar. Legal. Duas paranaenses, larga experiência em arquitetura, né? Um longo tempo. Legal, muito bom. Sejam bem-vindas. Muito bom obrigada estar com vocês aqui. Por nos receber. Obrigado. Obrigada mesmo. Meninas, vamos falar hoje muito sobre arquitetura. Aproveitar da experiência de vocês, né? E hoje a gente até conversa muito sobre as mudanças que tem, e a arquitetura hoje cada vez vem se tornando mais emocional também, né? Envolvendo mais as pessoas. Tivemos muita mudança aí. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, principalmente, sim. Né? E como que os ambientes impactam no comportamento das pessoas, às vezes no humor das pessoas. E como que vocês percebem isso dentro da experiência de vocês? Como que vocês conseguem captar a essência que cada pessoa busca ali para que traga mais essa afetividade, o emocional? Primeiro a gente tem que conhecer muito o cliente, né? A primeira conversa, entender o que o cliente deseja, e cada ponto é muito importante, na verdade, né? Para cada ambiente. Como a gente tinha falado em relação a um quarto, que é um ambiente pequeno, que é mais tranquilo a gente falar, questão de cor, questão de iluminação, a questão da disposição do mobiliário, qual vai ser o uso, se é um adolescente, se é uma criança, né, Veri? Texturas, né, que tudo isso influencia no conforto da pessoa, né? Sim. Então, tem que entender muito, porque cada cliente, um é diferente do outro, né? Sim. Então, a gente também tem que ser um pouco de psicóloga, né, para entender o que é o desejo do cliente. E cada projeto, tenho certeza que o da Márcia também, a nossa maneira de projetar é único para cada cliente, então sim. Não se tem repetições, né? Pode-se seguir sim uma tendência, né? Às vezes o cliente ele vem com uma ideia. E aí a gente sempre pergunta o estilo, o que a pessoa quer, o que ela gosta, ou principalmente o que ela não gosta. Uhum. Que quando a gente descobre o que ela não gosta, fica muito mais fácil de projetar do que a gente perguntar o que ela gosta, porque a gente gosta de muita coisa, né? E o que não gosta, a pessoa é um pouco mais específica. Então, a gente consegue ver as texturas que a gente vai usar, as cores. Iluminação é o básico que a maioria dos arquitetos sabem para trazer o conforto. Questão da cor, né? A luz neutra, né? Na residência, realmente tem que ser no todo, né? As pessoas acham que sala... cozinha ou área de serviço tem que ser luz branca porque vai iluminar mais. E não é isso, né? São outros fatores mais técnicos que a gente usa para iluminar. Mas a cor da lâmpada, ela traz esse conforto visual, tanto para uma área de estudo, uma área de televisão, né? Então, na casa toda. Um erro grave que a maioria dos clientes às vezes falam, não, mas eu quero luz branca. Luz branca não traz conforto nenhum. Então, além da luz, as tonalidades, a composição, né, Márcia, que é muito importante, e compreender o estilo.
Sim, né? sim. Que a pessoa quer. Quando a gente fala de iluminação hoje, já mudou muito. Até o próprio cliente já consegue ter a noção de que mudou muito a forma de visualizar cada ambiente. Então, a iluminação, que eu digo assim, a gente não adianta fazer um investimento gigante num móvel, ou numa poltrona, ou numa cadeira, se uma iluminação está totalmente incorreta. Exato. Então, às vezes, em vez de valorizar, não valoriza nada o ambiente, sabe? Então, a iluminação é muito importante. Eu acho que é um dos primeiros pontos que a gente tem que realmente focar. E eu, falando de iluminação, eu vejo, tem muita polêmica, né? Às vezes aquelas pessoas que gostam da iluminação branca, Sim. né? E que vocês trouxeram, não traz o aconchego, não traz o Sim. conforto, às vezes não valoriza. E ainda tem muita gente que ainda insiste na iluminação branca ou consegue aceitar mais? Na verdade, sim, na nossa região, acho que o pessoal está tendo um pouquinho mais de consciência, até mesmo porque agora o pessoal realmente assim entendeu o que é o nosso papel, né? Então eles estão conseguindo deixar a gente trabalhar com mais tranquilidade, sabe? E estão vendo resultados lindos, né? Então nesse ponto eu acho que está mais tranquilo, assim, sabe? Numa fase mais de um tempo para cá, porque né, no que nosso tá tendo. início era bem diferente. Né? Até o cliente acreditar. E aí o que acontece muito? A gente está numa cidade de 100 mil habitantes. É uma cidade pequena. É pequena. Aí você consegue pegar um cliente que acredita em você, que coloca assim, ó, não, pode fazer, eu confio em você. A gente tem um resultado super legal. E aí, no começo não era assim. E daí você consegue pegar um cliente bom, que acredita, que confia em você, você mostra o teu trabalho através das redes sociais, né? Sim. Ou até mesmo, como o lugar é pequeno, às vezes um é amigo do outro e vai, nossa, tua casa ficou bacana. E aí, quando a gente vai colocar para outro cliente, ele já viu que aquilo que a gente falou deu resultado e aí fica mais fácil. Mas sempre tem uns perrengues no meio do caminho, que é normal de todo arquiteto, né? Se um arquiteto falar que não tem perrengue, eu não acredito, que todos têm, desde quem inicia até quem já tem um tempo longo de carreira, né? A gente tem uns desafios no meio, assim. Sim. Iluminação, acho que, como vocês trouxeram, valoriza tudo. Sim. Né? Pode valorizar ou pode desvalorizar. Exatamente. Isso, né? Exatamente. E afeta muito até a parte emocional. Sem dúvida. Com certeza, né? Uma luz branca, a pessoa fica mais agitada, um ambiente... Uma criança, principalmente, né? Isso, um ambiente também com cores mais intensas. Se a criança ou o adulto, às vezes, já é hiperativo, isso vai... Fica super estimulado. Isso, aí usa os tons mais neutros, né? Mais uma composição, né? De poucos elementos também, não muitos elementos que fica visualmente poluído. Que isso também, para quem tem uma tendência a ser mais hiperativo, se tu tiver muita informação, ele não vai ter muito sossego. Então, também, é por isso de moderar tudo, iluminação, cor, texturas, né? E a disposição dos ambientes. Senão, a pessoa fica mais agitada ainda. E teve algum projeto que marcou mais vocês quando você fala dessa composição toda? Iluminação, móvel? Teve algum projeto que foi mais desafiador com algum cliente que... Você diz desafiador no sentido de conseguir convencer o cliente? Exato. Aí você tem vários, na verdade, né? Tem vários anos de formados, são muitos, né? São muitos. Mas eu tenho um caso assim bem específico que na verdade não é nem residencial. Foi num consultório de um médico, sabe? Que na visão do médico tinha que ser iluminação toda branca para iluminar, para ele conseguir visualizar. Então até eu conseguir realmente fazer ele entender que aquilo, a iluminação sendo 6.000K e 3.000K não teria diferença de visual, mas sim de aconchego, não foi muito fácil. Mas o resultado ficou lindo e eles amaram. Então, isso para nós é muito importante. Lá no final, né? No final é prazeroso, né? Mas a gente, né, tem que estar ali batalhando para conseguir convencer, né?
Porque eu imagino que deve ser um desafio maior aí, porque minha lembrança de ambientes hospitalares, por exemplo, é uma iluminação muito Sim, mas branca, sabe que hoje não é. Vem mudando, né? Na verdade, os hospitais hoje eles abraçaram o 4000K, que é uma luz neutra. Sim. Então eles mantêm a luz branca mesmo somente na área de cirurgia, né? Mas o restante eles já estão começando a trabalhar com até dentro mesmo dos quartos, dos leitos, iluminação indireta, tudo para trazer o conforto para quem está ali, né? Um problema de saúde, alguma coisa. Realmente tem que ser algo assim, né? E essa luz que a Márcia falou, 4000K, é a luz, para quem é leigo, é a luz do meio-dia, a luz do sol. Então, é a melhor luz que representa cores e texturas. Então, quando você coloca algum objeto numa luz 3.000, 4.000 e 6.000, você vê que aqui muda totalmente. O 6.000 fica azulado, né? Porque ela é muito branca, né? Ela estoura, então ela não é que muda, mas é que visualmente você olhando, você vê aquela diferença. Não é que vai iluminar mais ou não. Até porque iluminação não é questão de cor. E sim de IRC e de lumens. Isso mesmo. É bem complexo. Por isso que a gente tem que estudar, né, Márcia? E entender. Porque fala assim, mas vocês não precisa fazer projeto de iluminação. Aí quando você explica para o cliente que não é simplesmente ir numa loja comprar uma linear ou comprar um pendente, que ali tem mais coisas envolvidas e o importante também desses showrooms que vocês proporcionam para a gente é realmente trazer o cliente e mostrar a diferença, né? Como aqui nos móveis, diferença de ferragens, é uma luz frontal. E os efeitos. Então, o showroom de várias áreas é muito importante para o arquiteto mostrar isso para o cliente. Legal. Né? E ainda falando de iluminação e falando de showroom, hoje os móveis cada vez mais iluminados. Como que chegar nesse equilíbrio entre a iluminação para não ficar demais e também, às vezes, também não ficar de menos, a ponto de valorizar os móveis? Vocês... Eu acredito que é bom senso, né? É bom senso junto com a experiência, né? Sem dúvida. Então, se o cliente quer, olha, mas eu queria meus móveis tudo com iluminação. Beleza. A gente vai ter pontos que a gente vai destacar mais com essa iluminação, tem pontos que não precisam, e aí você vai diminuir o que vai no teto, porque senão daqui a pouco que é a grande tendência, né? Atualmente hoje. Tirar a iluminação do teto e colocar no mobiliário. Muita luz indireta, né? E imóveis com muita iluminação. Vai valorizar bem a parte do mobiliário. Não, acho que fica... meu ponto de vista, valoriza muito. Acho que só tem que tomar cuidado para não virar uma luminária o móvel, né? Por isso que você tem que escolher certos pontos, né? Para onde iluminar, não é colocar a iluminação no móvel inteiro. O que você quer destacar, né? O que precisa ser visível, né? Aí a experiência do arquiteto conta muito. Alguma coisa assim, realmente em pontos específicos. Né? Mas uma coisa muito importante, né, que vem uma tendência há um bom tempo para cá, não vou lembrar de datas assim, iluminar tipo a cozinha, né? Antigamente, bem lá atrás, uns 15, 20 anos, né, se colocava iluminação, tem um móvel, a bancada, e se colocava bem em cima da pessoa, que cria sombra, ou para trás. Agora, a iluminação no móvel, que a gente ilumina a área de trabalho, né? E no closet também, né? A gente colocava no meio do closet. Agora, a gente procura não colocar a iluminação no meio. Claro, alguns pontos pode ser, mas não aquela iluminação exagerada. Mas jogar dentro do closet para a gente iluminar as roupas, os calçados, para facilitar na hora da escolha, né? É verdade. Eu sempre fui fascinado por iluminação. Acho que valoriza demais. Eu gosto muito, apesar de não ter um entendimento, né? Mas é visível, né? Como que um ambiente muda completamente com uma iluminação adequada ou uma iluminação, às vezes só a iluminação central.
Ah, muda tudo, né? O ambiente e também, como você comentou, o humor das pessoas, como elas se sentem mais aconchegante nesse espaço, mais relaxada, né? Então é importante tanto no residencial como no comercial também, né? E hoje, trazendo sobre ambientes, personalização, como que o projeto, vocês conseguem identificar cada cliente, a personalidade dele para combinar com aquele projeto? Como que é esse... Já começa na primeira conversa, né? Eu sou bem, assim, até antes mesmo de fazer o orçamento, quando o cliente me chama, geralmente o cliente diz, se é uma casa nova, né? Eu tô com a planta aqui, posso te encaminhar, você desenvolve o orçamento e me chama. Eu falei, não, prefiro que você venha até o escritório, traga para mim, a gente sente e converse junto, para eu conseguir entender o que você precisa. E nessa conversa eu já consigo, assim, entender exatamente até como é o cliente, sabe? E já consegui tirar algumas coisinhas bem particulares dele. Então, para mim é bem importante nessa etapa aí. E os clientes se abrem? Sim. Geralmente vocês conseguem captar bem? Ou tem aqueles que ficam mais resistentes, às vezes não... assim, no meu caso, às vezes tem ou não, mas no decorrer, as pessoas, às vezes, elas se confundem um pouco o que elas querem. Então, no decorrer, antes de a gente ir lá e desenvolver tudo, a gente também vai trocando algumas imagens de referências, que a gente pega imagens para referência, para entender o que realmente, se o que ele está falando é realmente o que ele está pensando, né? Porque as pessoas, elas não são obrigadas a saber o que é o estilo retrô, o que é o estilo clássico ou contemporâneo, né? Então, às vezes eles chegam falando que é um estilo moderno e não é. E não é moderno. E não é. E aí você tem que pegar algumas referências, mandar para o cliente e vai trocando e vai mostrando. Aquele cliente que diz que quer todos os estilos num ambiente só. Né? Aí a gente tem que conseguir entender, ou às vezes até eles querem trazer alguma coisa particular deles, né? Alguma coisa pessoal. Querem um ambiente totalmente moderno, mas querem trazer a cadeira da vovó junto, sabe? Uma coisa, né? Aí a gente tem que ir moldando para aquilo ali realmente ter o seu significado, mas que ele fique, vamos dizer assim, dentro de um contexto, né? Ele realmente faça parte do ambiente. Não ficar lá perdido aquela peça, né? Isso aí. E hoje eu noto um pouco, está cada vez mais padronizado, vamos pôr assim, o mundo. Infelizmente. O gosto é uma coisa muito... às vezes são referências, não é nem gosto. Às vezes ele segue aquela referência e quer que você siga aquilo. E qual que é o desafio aí de vocês para conseguir personalizar ao máximo para um cliente que às vezes ele quer igual ao do vizinho? Na verdade, eu já falo, cópia não existe, né? Sim. Eu quero igual ao do vizinho. Às vezes até já chegou cliente com foto do vizinho dizendo, olha, eu gostei disso. Eu falei, tá, tu gostou disso, o que você gostou? As cores, o formato, o que você gostou? Me explica aqui o que você gostou. Daí ele me passa, mas dentro do que ele gostou, totalmente diferente, pensado para o cliente. Então, cópia nada, não existe. Nem pode, né? Nem pode. Nem pode copiar. Que é muito diferente um cliente do outro, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que realmente entender. Ir lapidando também. Lapidar também seria uma palavra muito boa, né? Sim. Porque a gente não está falando que ele não tem um gosto apurado. Mas às vezes vem essa mistura mesmo de muitas coisas e daí você fala, olha, mas isso aqui não fica legal nesse contexto. E aí você sugere outra coisa e explica o motivo por que você está colocando isso, né? Então... Mas, assim, coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, não sai da faculdade sabendo. A gente tem que treinar muito. Tudo que vai ficando melhor com treino, né? Então, não é diferente da arquitetura, A nossa realidade mudou muito, né? Eu digo que os arquitetos de hoje têm uma facilidade gigante do que foi na nossa época.
com a questão principalmente de conseguir fazer o 3D muito rápido, renderizar muito rápido, conseguir apresentar uma ideia para o cliente muito mais rápido. Na nossa época ainda era meio que no papel, tinha alguma coisa esboçada e tal, mas assim, era bem mais difícil. Então hoje, para a gente conseguir realmente chegar mais certeira no que o cliente quer, mais tranquilo. Hoje a gente consegue abrir um projeto em 3D e se o cliente, eu quero mudar a cor do sofá, quero mudar a cor do móvel, a gente faz isso ao vivo com ele. Então, segundos. Mudou muita coisa, facilitou para nós tudo isso, sabe? Ajuda bastante. Ajuda Eu imagino muito. que a parte da personalização e para que ele enxergue ali, eu acho que a probabilidade de arrependimento é menor. Exatamente, hoje, né? exatamente. E entender muito o gosto do cliente, né? Até se ele gosta mais de futebol, se ele gosta mais de nadar, né? Ou mais de carro, você entender o que cada um quer. Se eles, eu já tive clientes que eu gosto de usar muito vidro, né? Casa muito integrada com a natureza. Mas eu já tive clientes, aliás, a minha irmã, que eu fiz a casa dela e ela tem medo, ela não gosta de muito. Não se sente segura. E aí você tem que mudar todo, né, esse conceito que eu venho trazendo para os meus projetos, adaptar para o cliente, né? A gente tem que ser ecléticos, né, na verdade. Porque A gente não pode dizer que a gente tem um estilo, porque o estilo é o cliente, né? O estilo é do cliente. Quem vai estar usando o ambiente é o cliente, então... Eu concordo plenamente. Você tem que entender, e muito cliente, às vezes, pode ter a impressão de que ele sabe o que quer, chega ali na cabeça dele, sabe o que quer, mas durante a conversa vocês percebem que ele ainda está muito indeciso. Sim. Porque às vezes ele traz várias referências, como você falou, às vezes ele quer tudo dentro do mesmo ambiente. Isso. E aí vocês conseguem captar e dar uma direcionada melhor? Sim. Consegue. Que legal. E aí a parte de interiores, falando hoje está cada vez mais personalizável também. A gente vê a própria Dalmobile falando sobre os mobiliários cada vez mais personalizados. Como que essa personalização dos móveis ajuda vocês na parte de criação, de liberdade ali para que vocês consigam desenvolver bem? A liberdade criativa, né? Que antigamente a gente queria fazer um móvel curvo. Que hoje está, né? O curvo 100%. Aí ele tinha que ser laqueado. Hoje a gente já consegue fazer ele. No próprio MDF. E não precisa ser ripado. E consegue fazer. Então a tecnologia veio muito para essas indústrias para deixar a nossa criatividade voar, né? Porque aí consegue cortes a laser, né? Então, antes era tudo muito manual, muito trabalhoso. Não que não seja trabalhoso, não é isso. Mas tem tecnologia para conseguir acompanhar a criatividade do arquiteto, né? Às vezes, facilitar e trazer algo com mais qualidade dentro daquilo que você está criando, né? Eu acho que a tecnologia evoluiu demais. Sim. E consegue trabalhar com essa personalização que vocês tanto buscam. Sim. E você falou uma coisa, por exemplo, o cliente vem, eu quero aquela poltrona da vovó dentro do meu ambiente. Sim. Como que esses objetos que eu vejo algumas tendências que têm surgido agora, trazer algo mais afetivo, né? um pouco do retrô até, como que tem sido hoje? Como que vocês notam? Tem mesmo os clientes estão buscando mais essa questão afetiva para decoração, é engraçado trazendo mais. Até eu ia ver ele hoje de tarde no hotel, a gente estava conversando a respeito disso. O meu perfil puxa isso, sabe? Eu já tenho, não sei, mas enfim, a maioria dos meus clientes são clientes que geralmente pedem, eu tô com uma peça assim, ou clientes que começaram comigo, são clientes bem antigos, que eu fiz o primeiro apartamento, daí construíram a primeira casa, foi do apartamento alguma coisinha, sabe? Daí estão fazendo a terceira casa, que é a última casa que dizem, dali também já saiu mais um tanto, que são pessoas que viajam. Então, eu tenho isso comigo, que muito cliente meu pede para tirar e levar e dar um jeitinho de
conseguir colocar para ficar, manter o ambiente bonito, mas que aquela peça se mantenha. Sim. Que aquilo é uma recordação, uma lembrança, é um afeto, uma lembrança de um pai, de uma mãe, né? Ou várias viagens. Então, isso para mim, tem muitos clientes que trazem isso e me pedem. Já a Veri comentou que com ela é bem difícil. É mesmo? Teve assim, um ou outro, assim, alguma exceção, mas eu não tenho muito. Eu vejo que nos meus projetos, independente da idade, casais mais novos ou mais de idade, né, eles querem criar uma nova história, eles querem criar um novo conceito ali. A maioria dos meus, eles não querem o que era lá na casa do vô, da avó, talvez pela vivência, que era muito difícil naquela época, que é muito diferente de hoje. Então, eles querem tudo novo, eles querem coisas mais modernas, mais contemporâneas, porque eles querem criar uma nova história. Mas é claro, tem essas coisas, nova história que eu digo, tem lembrancinha lá que vai viajar, ou fotos de família, tem sempre lá o cantinho reservado, né? Mas mobiliário, assim, nos meus projetos, pouquíssimos, que geralmente eles querem criar novas histórias com os netos, né? Com os amigos. Então, eu acho que isso é muito tendência também, assim, muito regional, né? No nosso país, é muito grande. Sim. Como se faz arquitetura no Nordeste de um jeito, em Minas de outro, Rio Grande do Sul de outro, Paraná de outro. Então, a gente é totalmente diferente, as pessoas são diferentes umas das outras, então é sempre desafios novos, né? Eu achei interessante isso daí, as pessoas quererem criar uma nova história, né? Eu não tinha ouvido assim dessa forma, né? Às vezes não ter aquilo lá, eu tenho um carinho e tal, mas eu quero novo, quero uma nova história. Eu não tinha ainda ouvido dessa forma, né? Assim como tem algumas pessoas que se apegam a objetos, que trazem um conforto, uma recordação, uma lembrança de alguém querido, de um momento bom, né? E aí eu acho que também é uma coisa que influencia muito quando você vai fazer um projeto arquitetônico ou interiores, é o momento que a pessoa está vivendo. Exatamente. A fase que a pessoa fase. Então, vivendo. Às vezes, ela está numa fase mais emotiva, mas aí ela quer levar aqueles objetos mais antigos. Eu, na minha casa, eu tenho cadeiras das minhas duas avós, que eu uso todo dia. Eu queria que o meu pai ficasse com as cadeiras da minha avó, do lado do meu pai. Eu já reformei umas 3 vezes a cadeira e eu tô com ela até hoje, porque eu queria aquela cadeira da minha avó. Mas a maioria dos meus clientes não são assim, querem coisas novas. Aí o desafio, eu acho que é grande para o arquiteto ali, você conseguir encaixar algumas coisas, né, que não ser, assim como também criar muita coisa nova, né? Ter tudo é um desafio, né? Um novo significado para eles, né, num novo momento, muitas vezes. Eu acho que esse daí eu tenho visto, acompanhado, assim, realmente tem. A tendência tem trazido, só que são momentos, né? São eu diria fases, né? A tendência às vezes hoje é muito trazer um pouco do retrô, né? Só que daqui a pouco já muda tudo isso. Né? A tendência e a regionalização também. A região influencia muito, mas a moda, né? A moda e a arquitetura andam muito junto, então. E já teve algum objeto assim mais inusitado que alguém quis usar dentro do projeto? Inusitado. Algo que foi mais difícil de encaixar ali, um objeto que... eu lembro de um casal, agora eu começo a dar risada. Eles tinham coleção de relógio de parede e eles não queriam se desfazer. O resultado foi... desafio, hein? Foi um desafio. Que eles viajaram para não sei aonde, tinha um detalhe e tal, e tinha que colocar, tinha que arrumar uma parede para colocar, porque eram acho que 20 e poucos, se eu não me engano, e cada vez que eles viajavam, eles iam atrás de relógio.
Olha, aquele foi difícil para conseguir achar assim um espaço, porque era muita coisa, né, para não ficar poluído, mas no final a gente conseguiu eliminar alguns e deixar os principais, para não ficar tão, sabe, um espaço tão cheio. Mas foi bem desafiador esse. Eu não tenho, assim, acho que foi nada que aparecesse. O meu desafio era esconder, não mostrar. Né? Acho que mostrar é mais difícil, sim, né? Sim, é bem mais, mas imagino. Eu tive o ano retrasado um colecionador de armas. Aí foi mais, tipo, pra mim, eu falei, nossa... Aí já não dá pra expor lá na parede. Não, eu tinha que criar umas coisas secretas, puxa aqui, abre ali, pra esconder as armas. E aí eu fiquei admirada, eu falei, nossa, eu não sabia que uma pessoa tinha tantas armas, né? Mas é colecionador. Mas ali o objetivo era esconder, não mostrar. Acho que mostrar é mais difícil, né? É bem mais difícil. O desafio são esses colecionismos, né? Sim. Você falou de relógio, de arma não é tão difícil assim, mas você tem que, às vezes, você conseguir ocultar muita coisa, que também já é um desafio grande, né? Porque não é que o volume é grande, né? Não é uma ou duas, entende? Então, e criar coisas secretas, sabe? Quando você tem aquela gavetinha secreta e tal... Mas eu acho que é mais isso mesmo, não tive essa dos relógios. Deve ter sido grande o desafio, imagino. Foi. Daí eu tive que sentar com elas e dizer, olha, nós vamos conseguir colocar dos teus 20 e poucos aqui, no máximo uns 10. Então a gente precisa sentar com muita calma e selecionar. Daí eu falei, eu vou dar o tempo para vocês fazerem isso e quando vocês falarem para mim esse, ok. Daí a gente resolve. E conseguiram selecionar? Sim, conseguiram. Aí o restante, foi engraçado que o restante eles distribuíram para os filhos. Sabe, eles fizeram atrás da data que foi, qual cidade que eles compraram e deram, sabe, distribuíram. E os filhos aceitaram, assim, bem... né? Eu já achei que você ia falar, não, levaram para casa do sítio, tá? Não, o restante, não. Que eu não vou me desfazer, né? Vou colocar lá no sítio daí. Voltando a falar sobre o briefing ali, entender. Qual que é o maior desafio de se captar a essência do que a pessoa busca? Vocês falaram, às vezes é até psicólogo, né? No meio disso tudo. Na verdade, assim, a dificuldade maior é quando o casal mesmo, eles não conseguem se entender no que eles querem, né? Ela quer, de repente, imóvel todos com tons mais claros, tudo muito clean, e ele já não, ele quer cor escura, quer um detalhe diferente. Então, essa situação que a gente tem um pouquinho mais pelo menos eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para a gente, não é dificuldade, a gente tem que ter um cuidado maior, né, para conseguir entender. E tem que chegar num consenso que fique bom para os dois, né? Então esse é um ponto bem importante. Concordo, claro. É exatamente isso. É porque daí tem que ouvir dos dois lados, tem que ponderar algumas coisas, explicar para um que talvez isso não fique tão bom como esse, que ela gostou, sabe? Para esse ambiente talvez isso aqui fique melhor do que isso. Então tem toda essa situação que é bem... o que é difícil não é fazer o briefing, é conseguir conduzir os dois para nenhum dos dois ficarem tristes, chateados. Então você tem que... Essa que é a parte que eu acho mais difícil. Você moderar entre um e outro, senão depois gera briga de casal. E aí o negócio não é construir, não, né? Então, é isso que é mais difícil. Eu concordo plenamente. Viridiana, tem alguma ferramenta que você abre mão mais assim para ajudar nessas escolhas, direcionar alguma coisa, por exemplo, mood board? Vocês falaram que também hoje facilita muito o 3D. O 3D. Eu acho que hoje o 3D tá, né, Veri? A gente faz o 3D, abre ali na telinha direto, o cliente quer mudar alguma coisa, muda. Eu acho que eu sou arquiteta bem raiz, né? Que eu vejo assim que os novos arquitetos, eles fazem todo esse briefing e tal, e vão lá e escolhem
o piso que ele acha, a madeira que ele acha, eu já faço ao contrário. Tem que trazer. O meu primeiro atendimento, fora a nossa conversa, eu vou nas lojas com os clientes. Da mesma forma. Então eu vou lá na loja de piso, aí mas para que ir agora? Eu falei, porque eu preciso te entender para fazer toda a composição. Aí eu mostro os pisos, né, polido, acetinado, com mais movimento. Isso eu gosto, isso eu não gosto, tá? Escolher os pisos. Aí a gente vem na loja de móveis. Aí mostra, porque assim, eles não são obrigados a saber tudo, as possibilidades que a gente tem de fazer um móvel, de criar o espaço. Sim. Então, tem lá as amostras de tipo de portinhas, aí a gente mostra de espelho, de vidro. Mostra a ferragem, aí a questão das cores que tem, a possibilidade. Eu gostei desse piso cinza. Aí, geralmente, eu sou meio louca das amostras, né? Eu sou a louca. O meu escritório, o que mais tem é a amostra de tudo. Então, aí eu vou fazendo a composição no decorrer. Então, daí eu já tenho as amostras aqui da Dalmobile, eu tenho aquele piso que ele gostou, aí a gente vai criando, entendeu? Para mim isso é muito mais fácil do que eu criar uma coisa que eu não vou ter certeza se o cliente gosta, porque é aquilo que eu falei. Ele fala que gosta de uma coisa, mas às vezes é outra. Isso é bem normal. Então, quando você vem no showroom ou vem nesses espaços, quando você vai apresentar o 3D, é muito mais... 50% do caminho andado. Você não precisa se esforçar para falar para o cliente que aquilo ali que a gente está fazendo é o melhor, porque ele já viu isso na prática aqui no showroom, entendeu? Então, eu sou aquela que vai com o cliente nos lugares e aí depois eu faço a criação. Eu também trabalho dessa forma. A primeira coisa que eu faço depois que a gente fecha contrato é já fazer uma programação do que vai ser o processo de criação. Então, a primeira coisa é realmente ir à loja de revestimento. Daí, geralmente tem lá, junto com o piso, as amostras de pedra, sabe? Então, a gente já faz uma montagenzinha rápida e depois vai para a questão dos móveis e ali vai, né? Também na questão de pedras, a gente tem na nossa região fornecedores muito bons. E lá a gente consegue, porque às vezes numa pedra pequena você fala, que linda, mas daí depois vê a pedra, é muito... Fica totalmente diferente. É pouco, eu queria mais. Então a gente levando no local, né, é como a amostra do MDF, a gente mostra uma pecinha pequena. Uma plaquinha pequena. É uma coisa, agora vem aqui no showroom e vê todo o material, é diferente. Então depois isso... só anda, sabe? Mas é um trabalho um pouco mais árduo, né? Eu não sei começo, né? Não, você tem que ter essa disposição, eu não né? sei se é na nossa região que acontece isso pela facilidade ou se nos grandes centros também acontece, não sei. Porque questão de... Entendeu? Eu acho que assim, quando a cidade é menor, né? a gente eu acho que a locomoção é mais rápida. Sim. Né? Como a gente estava até conversando agora há pouco, por exemplo, Sim. tem cliente que às vezes sai de São Paulo e para vir para o interior, para ele conseguir circular melhor entre as Sim. lojas, né? Porque Sim. quando... uma mais próxima da outra, né? Porque lá, às vezes, o trânsito impacta. Às vezes, entre uma loja e outra, leva uma hora. Sim. E a loja nem é tão longe assim, Sim. né? Mas o trânsito acaba impactando. Então, quando se tem essas possibilidades, eu acho que facilita muito para o arquiteto e para o cliente. Facilita para o cliente muito, para ele entender, porque ele já viu, a gente já explicou. E agora a gente pegou aquilo que ele viu e criou um conceito novo para ele, né? No que é necessário para ele. E qual que é o maior desafio nessa montagem toda? São os acabamentos, os pisos, pedras, mobiliário, por exemplo, o planejado. O que tem mais desafiador ali na escolha para o cliente? No meu caso, o revestimento. Revestimento. Porque a variedade é tão grande que o cliente chega e entra numa sala, numa loja de piso. Meu Deus, por onde que eu começo? Falei, então vamos sentar e vamos selecionar. Daí eu mostro algumas
começo explicando, piso polido, piso acetinado, os tamanhos, que agora a gente tem variedade de tamanhos, né? Tem lastras gigantes. Então, eu acho que o desafio maior é nessa parte. E é onde tudo começa, na verdade. Que é a base, que é o principal. Então, se a gente conseguir ter uma boa partida daí, o resto é tranquilo. Daí para surgir... já me perguntaram, mas como que você consegue criar? Não sei. Vem, né, Márcia? Vem, você senta ali, se concentra e as ideias vêm. Então, tipo, eu não sei explicar como. Eu não tenho um ritual, entendeu? Então, cada cliente é um desafio, então... Hoje, eu acho que, por um lado, para criar, é muito bom essa variedade de opções. Só que, por outro lado, você conseguir... Enlouquece um pouco. Se você, às vezes, abrir todas as opções, o leque para o cliente, ele não vai conseguir fechar nunca, às vezes. Porque é muitas opções, né? Então, daí a gente também tem já dá uma direcionada. Uma direcionada. Eu tenho o costume, quando eu agendo a primeira visita com o cliente na loja de revestimento, eu geralmente 1 hora antes ou meia hora antes eu vou na loja. Então, eu pego um vendedor que vai me atender e eu já seleciono algumas coisas. Algumas coisas que eu já entendi, que o cliente falou para mim no briefing, na reunião, enfim. E eu já deixo ali e a primeira coisa que eu faço é mostrar aqueles. Então, ali eu já consigo sentir se aquilo que eu mostrei é aquilo mesmo que eles me passaram ou a gente tem que começar do zero. Então, para mim, facilita bastante esse 1 hora, meia hora antes. Olha aí uma dica, hein? Gostei da dica. Eu noto que às vezes o arquiteto traz, aí na hora que já está tudo definido, aí o cliente olha lá e fala, esse daqui eu gostei. Aí muda tudo. Muda toda a composição, né? Muda totalmente, porque não é só aquele. Aquele tem esse para combinar com aquele, e aí vai alterando tudo. Não, e é tanta textura, né? Tanta textura que tem que cuidar, né? Mas, assim, eu acho que o maior desafio não é... Assim, porque para nós é normal, né, Márcia? A criação é nosso trabalho, é uma coisa normal. Agora, eu vejo, assim, que a execução de todo o trabalho, que é um desafio grande. Quando o cliente escuta a gente, que pega uma empresa que já tem uma mão de obra boa, né? A obra anda assim, leve. Agora, às vezes, não, mas eu já tenho meu pedreiro, já tenho meu pintor. Cara, a gente não conhece o trabalho, eu não sei se vai saber fazer tudo certinho, 45 graus, tudo, ou até mesmo uma marcenaria. Não conheço, não sei. Exato. E aí que tirar aquilo do papel que você levou tempo para criar, que você, né, criou com o cliente, que você desprendeu todo o teu esforço e chega na hora da execução e não são pessoas acostumadas a estar no nosso meio, a trabalhar, porque cada arquiteto também tem um estilo, uma maneira diferente de trabalhar. Aí complica. Então, o ideal seria que escutasse 100% o arquiteto. Olha, tem esse cara que faz bem feito, tem essa empresa. E que o cliente contrate o nosso acompanhamento para execução. Porque existe aquele cliente que não contrata, ele fecha somente projeto. Então, às vezes, o cliente, quando fecha só projeto, a gente sabe que não vai sair exatamente como a gente está entregando, sabe? E isso para a gente é bem frustrante, né? Porque, meu Deus do céu. Você fez toda a criação, todo o processo de desenvolver tudo, e às vezes descaminha ali no meio, né? Às vezes escuta o pedreiro, escuta o gesseiro, que daí muda uma coisinha, porque fica mais fácil para executar, entendeu? Então ali o negócio já começa a mudar, né? Mas vocês trouxeram um assunto em tona que eu tenho ouvido muito dos arquitetos, que é o fornecedor que ele já tem confiança, que trabalha. Faz toda porque a diferença. Às vezes o cliente, que eu ouço aí, o cliente às vezes ele não quer, porque acha que ele está ganhando em cima disso, daquilo, mas não é. É justamente pela questão de confiança. E é muito importante, não é?
Eu ouço assim, muitas reclamações. O cliente optou por pegar o marceneiro dele. Aí, esse dia eu estava com um arquiteto me mostrando. Falou assim, olha, ele pegou o fornecedor de pedra e o marceneiro dele. Ficou totalmente errado o projeto. Aí ela estava tendo que ir lá, tentar ajustar, acertar. Faz uma diferença muito grande. Mas muito grande, mas não como eu falo, já aconteceu, isso é normal, senão todo arquiteto já passou por isso. Mas eu sempre falo para o cliente, estou te indicando o gesseiro, o pintor, todo mundo. Simplesmente por quê? Porque eu não quero que você se incomode e eu não quero me incomodar, eu quero que as coisas andem. E esses meninos, eles conhecem o meu trabalho, eles sabem como que eu gosto que faça. E aí a obra anda e só vai. Mas quando não acontece isso, eu já falei isso até o ano passado para uma cliente, não tem como eu ficar aqui todo dia vendo o cara colocar cerâmica o porcelanato para ver se ele coloca direito. Eu não posso vir ensinar ele a cortar em 45 graus, mesma coisa na marcenaria. Eu não posso lá ensinar como que ele corta em 45 graus. E o problema na marcenaria é o quê? Está ali detalhado, está em 3D, mas muitas vezes a pessoa não consegue ler o projeto. E aí o pior de tudo, eles não ligam tirando dúvida. Aí quando não tira dúvida, é certeza, se não me ligarem durante todo o processo, eu tenho certeza que eu vou chegar na obra e vai estar diferente. Porque o normal é se tirar dúvida, né? Sim. Enquanto você está executando, a partir do momento que ninguém tira dúvida, compatibilizar tudo. Aí deu problema, de certeza que deu problema. E eu vejo que não é nem ele saber como você trabalha, é você conhecer bem o trabalho dele. Não, se ele tem competência técnica. Não, e assim, é o que eu falo para os clientes, a gente não vai indicar alguém para a gente se incomodar. Então, se a gente está indicando, é porque a gente confia, a gente sabe como que é o trabalho. Não vou falar que não dá nada errado. Tem coisas que dá errado, mas o importante de quem a gente indicou é que ele vai lá e vai consertar, ele vai arrumar, independente, ele vai resolver. Agora, se é uma pessoa que eu nunca trabalhei, eu não sei, eu não indiquei, não tem como eu cobrar, olha, não, aquilo ali está mal feito, eu tenho que refazer. Aí o cara, não, eu vou refazer, mas eu vou cobrar mais tanto para fazer isso. Então, e até a situação da parte interna, né, da marcenaria em si, questão de espessura, frontal, todos os detalhes que realmente de uma marcenaria para outra, de uma empresa para outra tem. E a gente sabe que tem questão de valores. Sim. Né? Às vezes o cliente, vou fechar com aquela empresa porque deu mais barato. Mas por que deu mais barato? Qual é a diferença daqui com aqui? Porque o MDF em si, a parte essencial do móvel é o mesmo. Sim. Aí a gente tem que analisar o que é o diferente. Ferragem e mão de obra, de execução. Mas até a questão dos acabamentos, né? Borda, por exemplo. A borda, Sim. A gente vê, às vezes é borda ali, o cliente fala, é aquela bordinha que fica soltando eternamente. Sim. Soltando. E algumas empresas, a Dalmobile é uma borda que outros não têm. Sim, uma fusão. Né, que é o poliestireno de alto impacto. É uma borda com um tipo de colagem, tudo que não é para não solta. Sim. Né? Então, isso daí faz uma grande diferença. Então, como você falou, a essência, a madeira ali, a chapa, é o mesmo. É a mesma. Só que todo o acabamento, a mão de obra, o projeto que é feito. Porque às vezes nem se faz projeto. Eu vi aqui, sei como fazer. Né? Mas não apresenta um projeto. Sim. E não estou falando só de móvel, né, planejado. Não, tudo. Toda a situação, tudo, né? Faz uma diferença muito grande. Por isso que eu acho importante essa parte de levar o cliente, antes de você desenvolver, o cliente conhecer as empresas que você trabalha. Exato. Porque você levando, ele já vai entender metade do processo. A gente não precisa nem perder muito tempo querendo questionar.
né? Porque aí a gente já consegue realmente resolver a nossa situação, e realmente trazendo, levando e mostrando o diferencial, né? A diferença. Assim, ó, eu levo o cliente até numa obra que eu estou executando para ver a mão de obra do pedreiro que eu estou indicando. Legal. Entendeu? É super importante. Porque o pedreiro não tem o showroom dele. Exatamente. O showroom dele é a obra. Também não, né? Então, assim, já fiz muito isso, sabe? Até o ano passado, num projeto da Dalmobile, a casa do meu cliente virou showroom. Porque dali a pouco eu estava com um engenheiro lá, daí de repente ligava para o meu cliente, olha, eu posso levar a minha cliente que eu estou desenvolvendo? Pode. Acho que eu levei uns 5, 6 clientes para ver a casa, o conceito que eu estava querendo, o conceito aberto, para ver o acabamento do porcelanato, para ver a iluminação, o gesso e os móveis e as pedras, para ver rebaixo italiano, tudo. Então, o meu cliente foi muito querido, porque a casa dele se tornou um showroom para os próximos meus clientes, sabe? Que legal, isso daí é super importante para vocês, principalmente. Quando o cliente dá essa liberdade, sabe, para a gente, E tem aquele fornecedor que às vezes não pega de você, que às vezes acha que está pagando barato, mas é aquele... O jargão, o barato que sai caro, porque às vezes acaba tendo que gastar dobrado, é mais tempo, às vezes tendo que executar, repetir. Fazer corte, mudar ponto, obra. Faz uma diferença muito grande. Sim. E hoje, esses pontos e a estética é fundamental. Você falou, a mão de obra, o acabamento, tudo isso. E hoje os clientes realmente valorizam quando olham, veem ali, por exemplo, eu vou num móvel ali que é mais barato, mas na hora que chega num showroom, por exemplo, da Dalmobile, vê o acabamento ali, você acha que realmente valorizam? E mudam de ideia. E mudam de ideia, né? Não, valorizam sim. Assim, até na questão do desenvolvimento do projeto, às vezes você sempre pergunta, olha, até quanto pode gastar e tal, mas depois que ele conhece o produto, que ele vê que tem novas possibilidades de fazer coisas exclusivas para ele, que ele não vai ser o que está lá na casa do vizinho, você consegue até... o valor que ele tinha em mente já não é já mais foi aquele. Já muda de patamar. E não tem problema, porque ele fala, não, eu quero isso, eu quero uma casa boa, e aí muda. Aí aquele valor já subiu, entendeu? Então é bem importante. Eu noto assim, a gente até fala muito para os clientes, é super importante que venha ver. Não é só ver, é sentir. Porque às vezes você olhando uma estética numa foto, é muito parecido. Se você olha a estética numa foto de uma empresa X, a Y e a Z. Mas na hora que vê, sente o acabamento, que é a fita de borda, né, as dobradiças, sentir, dobradiça, corrediça, tudo isso, o cliente muda. Né, muda de opinião. E aí eu acho que é tudo, né? Você falando do pedreiro, da pedra. Tudo. A confiança fica maior, mas é muito importante isso de você realmente, o cliente realmente ver tudo isso. Aí a nossa vida facilita muito, né? Meu Deus, a coisa vai tranquila. É que assim, você vê esse teu espaço aqui, você vê na foto, no vídeo, você não vai sentir o clima, né? Essa sensação de aconchego, né? Chega aqui, tem uma musiquinha tocando, né? O ambiente todo agradável, a luz correta. Um cheirinho gostoso. Eu digo que o cheirinho também conta muito. O Verdade. cheirinho. Então, isso tudo envolve. A pessoa chega e fala, não, eu quero a minha casa assim gostosa, que nem essa daqui, né? Então, isso muda muito. Por isso que eu acho muito importante ir nos lojistas ou até mesmo em obra que está em andamento para mostrar o diferencial. E isso também mostra o diferencial dos arquitetos. Sem dúvida. Exato. Né? Porque não Porque o arquiteto é o resumo da ópera. Né? Então também mostra um diferencial que você tem. Por que o fulano
agora falando de valores, por que que o fulano cobra X, o outro cobra Y, o outro, né? Então, mas é toda a questão de atendimento, de trabalho, quanto isso vai impactar no resultado final. Então, é um diferencial grande o arquiteto que se dispõe a fazer tudo isso, né? Uma coisa que vocês trouxeram que eu achei, vocês falaram muito sobre o orçamento que o cliente tem ali para uma obra. Dentro do briefing, você consegue extrair, que eu ouço muito que é difícil, às vezes, os clientes não querem abrir quanto que ele pretende investir, que ele tem para investir ali. Porque às vezes acha que se falar que é 1 milhão, você vai ser 1 milhão. Né? 2 milhões, vai ser 2 milhões. Então ele sempre tenta esconder, mas facilita muito. Quando a gente sabe. Tudo, quando sabe. É fácil, os clientes se abrem com frequência, geralmente, quando conseguem. São poucos que assim, ficam fechados, sabe? Mas devagarinho eu consigo ir tirando, sabe? Uma conversa aqui, outra ali, numa loja, aqui e ali. Aí a gente consegue perceber que aquele porcelanato que era para ser de 130 já passou para uns 180. Então já tá, sabe, subindo. Mas a maioria, assim, na conversa, porque a gente tem que ser bem transparente, tanto ele quanto a gente, né? Sim. E abrir totalmente, assim, realmente o que se passa e qual que é a intenção, para a gente poder conseguir chegar de repente chega numa obra tal, eu queria gastar tanto, mas não tem, aí para a metade da obra, ou a gente não consegue finalizar, ou porque o que acontece muito, né? Projeta a casa, inicia a casa, parte toda bruta, chega na parte de imóveis, já o dinheiro não está mais aqui, chegou na parte de finalizar com cortinas, então terminou mesmo. Então, por isso tudo tem que ser muito bem dimensionado desde o início. E muito bem conversado com o cliente, explicar bem tudo e tentar ir fechando já com antecedência as coisas, sabe? Eu, sinceramente, eu não consigo tirar assim já no briefing quanto que o cliente tem, ou quanto ele pode gastar. Mas daí, no decorrer, o que eu tento fazer? A gente desenvolve todos os projetos, eu já vou mandando para orçamento, para o cliente ter noção, porque às vezes ele acha que vai custar 20 e custa 60. Então, mando sempre 2, 3 orçamentos, antes, às vezes, até de iniciar a obra, ele já está direcionado, aqui eu vou gastar mais aqui ou aqui, entendeu? Mas eu vou falar a verdade, são casos raros, porque geralmente está tudo em cima do laço, né? Para começar. Sim, para iniciar. Quando é interiores. Geralmente eles procuram a gente quando a casa já está assim, precisamos para ontem. Né? Então é um pouco puxado. Mas daí, claro, a gente explica todas as etapas, mas quando você tem esse tempo hábil para você desenvolver todos os projetos, mandar orçar, para daí começar a colocar lá na planilha, que tem alguns clientes que são assim, outros não, mas colocar na planilha, olha, então aqui, fazendo tudo que a gente vai fazer vai dar tanto. Não, mas aqui eu vou ter que tirar alguma coisa. Não, aqui eu posso pegar um sofá melhor. Porque aí, entende? O ideal seria isso. Que são casos raros, mas porque às vezes no começo, às vezes começa investindo muito e vai minguando, como você falou. Aí chega ali nos móveis, na cortina, por exemplo, aí começa a economizar. Por isso que às vezes é tão importante que ele traga tudo, vocês consigam dimensionar. E um armário, por exemplo, você pode fazer um armário de 100, de 30, né? Sim. Varia demais o valor. Sim. Então, acho que tem que ter isso daí bem em mente, porque senão chega lá no final, no acabamento, que é a parte que vai dar o grande diferencial. Até uma luminária, interior. né? Uma luminária Exato. Bonita, um pendente bonito, que às vezes a gente quer colocar e o cliente diz, não, agora não dá. Então, ficou faltando aquele detalhe, que é um detalhe que em algum espaço vai ficar vazio, vai ficar sem o toque final que realmente precisava, né? Então, exato. Mas legal. Meninas, acho que
estamos chegando aqui no final já da nossa conversa, que foi agradabilíssima. Passou muito rápido. Passou muito rápido. É que é muito assunto, né? É muito assunto, muito a conversa assunto, é boa e vai enriquecendo cada vez mais, mas é muito bom assim, entender sobre iluminação, sobre briefing, sobre tudo isso, mas foi muito bom e espero que as pessoas que estão nos assistindo cada vez mais, elas tragam mais essa consciência sobre a importância de um bom arquiteto ali no projeto delas, que seja para usar aquele objeto que venha de família, que traga boas lembranças, ou trazer um novo ressignificado, trazendo tudo novo para nova vida que está ali dentro daquela casa nova. Mas legal, muito bom conversar com vocês. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão aprender cada vez mais. E, Veridiana, fala para mim hoje como que as pessoas podem te conhecer um pouco mais, né? Deixar para eles a rede social, qual que é a forma mais fácil de te conhecer, de seu trabalho? No Instagram, né? Veridiana Negri Arquitetura. E através do telefone que está disponível e também na internet. 46, que é Paraná, Francisco Beltrão, né? 46988275715. Que legal. Obrigado, Veridiana. Márcia, por favor. O meu também é Instagram, que hoje, né, a melhor rede mesmo que tem. Então é marciapla.arquiteta. E Pato Branco, né? Cidade de Pato Branco. E o telefone é 46991085354. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Veridiana. Obrigada a você. E obrigado a quem está nos assistindo a mais um episódio do Dow Playcast.